Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o livro Libertação e hoje é o estudo de número 19. Iniciaremos o capítulo 14, chamado Singular Episódio. Nos narra André Luiz. Penetrando o compartimento em que Margarida descansava, lá nos aguardavam os dois hipnotizadores em função ativa. Lembrando que Margarida é a filha do juiz que está obsidiada e que tem por objetivo, na equipe de André Luiz, resgatá-la junto com os asseclas que também foram vítimas no passado, como a gente viu no último vídeo, no último estudo. Gúbio pousou significativo olhar em Saldanha e pediu-lhe em tom discreto: meu amigo, chegou a minha vez de rogar. Releva-me a identificação, talvez tardia aos teus olhos, com relação aos objetivos que nos prendem aqui. Vejam que Gúbio pediu um favor para Saldanha, porque Saldanha está completamente envolvido pela bondade de Gúbio, pelo fato de Gúbio ter auxiliado a família de Saldanha. Saldanha é um perseguidor, é um obsessor, mas Gúbio tocou seu coração porque tratou a família de Saldanha com muito amor, apesar do Saldanha perseguir um espírito que Gúbio ama muito, que é a Margarida. Ele agora pede um favor a Saldanha, dizendo que os objetivos dele ali são outros que a perseguição àquela moça, pois eles estavam infiltrados. E agora Gúbio se revela a Saldanha e pede que ele o auxilie. Denunciando imensa comoção na voz, esclareceu: Saldanha, esta senhora doente é filha de meu coração, desde outras eras. Sinto por ela o enternecimento com que cuidaste até agora do teu Jorge, defendendo-o com as forças de que dispões. Vejam que Gúbio usou de uma estratégia muito inteligente e derivada do amor que ele sente por ser um espírito de luz. Ele cuidou de Jorge, que é filho de Saldanha, e agora revela para ele que Margarida é filha do coração dele, pedindo também que ele tivesse a mesma compaixão que Gúbio teve com Jorge. Dificilmente Saldanha vai negar, né? Porque Gúbio estava auxiliando o filho de um perseguidor da sua própria filha de coração, um espírito que ele ama muito. Eu sei que a luta te impôs acerbos espinhos ao coração, mas também guardo sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. Então Gúbio se colocou no lugar de Saldanha, e pede agora a Saldanha que se coloque no lugar dele. Alguém que é pai, alguém que ama um filho, como Saldanha ama a Jorge. Observei, então, cena comovedora, que minutos antes se me figuraria inacreditável. Por quê? Minutos antes, Saldanha seria mais um perseguidor. Porém, Gúbio convenceu Saldanha a melhorar de sentimento quando tratou Jorge como se fosse um filho, auxiliando ele e a família. O perseguidor da enferma contemplou o nosso instrutor com o olhar de um filho arrependido. Grossas lágrimas brotaram-lhe dos olhos, antes frios e impassíveis. Parecia inabilitado a responder diante da emotividade que lhe dominava a garganta. Todavia, Gúbio, enlaçando-lhe fraternalmente o busto, acrescentou: passamos horas sublimes de trabalho, entendimento e perdão. Não desejarás desculpar os que te feriram, libertando, enfim, quem me é tão querida ao espírito? Chega sempre um instante no mundo em que nos entediamos dos próprios erros. Nossa alma se banha na fonte lustral do pranto renovador e esquecemos todo o mal,
a fim de valorizar todo o bem. Noutro tempo, persegui e humilhei por minha vez. Não acreditava em boas obras que não nascessem de minhas mãos. Supunha-me dominador e invencível, quando não passava de infeliz e insensato. Vejam como Gúbio é humilde, né? Além de tratar Jorge com muito carinho, o que tocou o coração de Saldanha, ele agora revela para Saldanha quem ele foi, o que ele fez no passado. Ele já foi um espírito imperfeito, ele já dominou os outros, ele já foi orgulhoso, mas aprendeu a ser humilde, aprendeu a ser bom e avançou na escala evolutiva. Fazia, portanto, agora o convite ao Saldanha, para que Saldanha também deixasse de ser um perseguidor. Considerava inimigos quantos me não compreendessem os caprichos perigosos e me não louvassem a insânia. Então vejam que todos têm solução, né? Todo mundo já foi inferior e vai melhorar. O próprio Gúbio, que é um espírito tão elevado, está revelando aqui o quanto ele era atrasado, o quanto ele era tirânico, o quanto ele era orgulhoso e subjugava as pessoas. Certamente espiou e pagou as suas dívidas para com a lei divina. Mas ele continua: eu experimentava diabólico prazer quando o adversário esmolasse piedade ao meu orgulho, e gostava de praticar a generosidade humilhante daquele que determina sem concorrentes. Ou seja, ele não fazia a verdadeira caridade, né? Ele humilhava com o auxílio, o que é característica de espírito inferior. Mas a vida, que faz caminhos na própria pedra, usando a gota d'água, retalhou meu coração com o estilete dos minutos, transformando-me devagar. Então vejam que realmente ele espiou. Ele tem uma linguagem muito poética, né, para falar da expiação. Os caminhos feitos na pedra, de gota a gota. É um sofrimento que leva muito tempo, porque de gota a gota, para fazer um caminho na pedra, é preciso muito tempo daquela gotinha pingando na pedra, né? Então ele faz essa comparação para nos ensinar que a expiação que ele passou demorou e que ele levou um bom tempo até que o seu coração fosse transformado. E o déspota morreu dentro de mim. O título de irmão é hoje o único de que efetivamente me orgulho. Olha que bonito. Nós todos estamos na Terra para isso. Deixarmos de ser déspotas, deixarmos de ser perseguidores para nos tornarmos irmãos uns dos outros. Porque para Gúbio, o que ele tem orgulho hoje é o título de irmão somente. Não mais o título de nobre, o título de dominador, de tirano. Nós todos estamos na Terra para aprendermos a sermos irmãos. E isso é o que realmente importa e a gente vai sentir orgulho no futuro. Dize-me, Saldanha, amigo, se o ódio está igualmente morto em teu espírito. Fala-me se devo contar com o abençoado concurso de tuas mãos. Que pedido, hein? Difícil o Saldanha resistir a esse pedido de um espírito iluminado como Gúbio. Eu e Eloy, que no caso André Luiz, né? E Eloy, tínhamos lágrimas ardentes diante daquela doutrinação emocionante e inesperada. Saldanha enxugou os olhos, fixou-os humilde no interlocutor bondoso e asseverou, nos comovendo: ninguém me falou ainda como tu. Tuas palavras são consagradas por uma força divina que eu não conheço, porque chegam aos meus ouvidos quando já me encontro confundido pelos teus atos convincentes. Aqui nós temos uma lição, né? De nada adianta o discurso se não vier acompanhado dos atos. Se Gúbio tivesse feito esse pedido sem os exemplos que ele deu antes, sem os atos, ele não converteria Saldanha. Saldanha só foi convencido porque Gúbio
deu o exemplo prático, acolhendo Jorge, ajudando a esposa e mãe e, consequentemente, ajudando Saldanha, para depois falar de Jesus, falar de perdão. Saldanha só foi convencido porque os atos convincentes acompanharam o discurso. Faze de mim o que desejares. Adotaste nesta noite por filhos de teu coração todos os parentes em cuja memória ainda vivo, porque ele ajudou Jorge, a mãe, a esposa. Amparaste meu filho demente, ajudaste-me a esposa alucinada, protegeste-me a nora infeliz, socorreste-me a neta indefesa e repreendeste os que me perturbavam sem motivo justo. De fato, Gúbio ajudou todo mundo, né? Até a união da filha de Saldanha com o filho do juiz, ele conseguiu firmar a promessa de casamento, né? Para poder auxiliar a menina. Então, Saldanha é todo gratidão a Gúbio. Como não enlaçar agora as minhas mãos com as tuas na salvação da pobre mulher que amas por filha? Ele vai desistir da perseguição a Margarida. Ainda que ela própria me houvesse apunhalado 1000 vezes, teu pedido, após o bem que me fizeste, redimi-la-ia ao meu olhar. Olha só que bonito, né? Mesmo se Margarida tivesse feito mal a Saldanha, ele perdoaria. E nós sabemos que ela não fez nada. Ele estava se vingando do juiz, na pessoa da filha do juiz, que é a Margarida. Quem fez mal a ele foi o juiz, porque condenou Jorge injustamente. Mas ele decidiu desistir de perseguir Margarida, porque foi convencido pelo amor de Gúbio, pelos seus exemplos e suas palavras, mas principalmente pelo seu exemplo. E detendo a custo o pranto que lhe manava espontâneo, o ex-perseguidor acentuou com expressão respeitosa: poderoso espírito e bom amigo, que me procuraste na condição do servo apagado, para acordar-me as forças enrijecidas no gelo da vingança. Estou pronto a servir-te, sou teu de hora em diante. Olha só que bonito, hein? Fez até uma promessa de ser um servidor de Gúbio, de acompanhar ele para ajudá-lo no que ele precisar. Seremos de Jesus para sempre, corrigiu Gúbio sem afetação. E abraçando-o efusivamente, conduziu-o a pequeno aposento próximo, naturalmente para organizar plano de ação eficiente e rápido. Gúbio, portanto, havia convertido o perseguidor de Margarida. Somente aí me lembrei de que nos achávamos na presença de ambos os hipnotizadores em função ativa junto ao casal em repouso. Então, além de Saldanha, existem outros, né, que são especialistas na hipnose e estavam mantendo ali Margarida em sofrimento junto com o esposo. Um deles se revelava inquieto e demonstrava-se francamente compreensivo. Notava que algo de extraordinário se passava, mas talvez, compelido por votos de disciplina, não se animava a dirigir-nos palavra. Ou seja, um dos hipnotizadores percebia ali a presença de André Luiz, mas, por ser disciplinado na sua ação hipnótica, não dirigiu palavra a eles. O outro, todavia, não acusava qualquer emoção. Continuava alheio ao drama que vivíamos. Figurava-se um autômato em serviço, impressionando-me particularmente pela impassibilidade do olhar. Então, dos dois hipnotizadores, tem um que é mais sensível, vamos dizer, é mais elevado espiritualmente, porque sentiu a presença, viu o quadro, enquanto que o outro hipnotizador não viu nada. Estava completamente automatizado na perseguição, impassível, sem qualquer mudança no seu rosto ou no seu sentimento. Alguns minutos transcorreram pesados quando Gúbio e Saldanha retornaram à cena. O ex-obsessor de Margarida mostrava-se mudado,
quase imponente. Via-se-lhe no porte a renovação de rumo interior. André Luiz, portanto, percebeu que Saldanha tinha mudado pela forma que ele andava. Percebeu que ele tinha realizado uma mudança íntima, estava andando diferente, com outro porte. Certo, estabelecera novo programa de luta em companhia do nosso dirigente, porque chamou o hipnotizador mais vivo à conversação particular. Próximos de mim, a palestra desdobrou-se clara. Leôncio, disse Saldanha entusiasmado, nosso projeto mudou e conto com a tua colaboração. Então Saldanha, que já conhece os hipnotizadores, já chamou um e falou, olha, Leôncio, o projeto mudou. Vamos ver se Leôncio vai concordar, né? Que houve? Indagou curiosamente o interpelado. Um grande acontecimento. E prosseguiu transformado. Temos aqui um mago da luz divina. Olha só que interessante a forma que Saldanha se referiu a Gúbio, mago da luz divina. Em traços rápidos, narrou-lhe os sucessos da noite, em comovedora síntese, terminando por apelar. Poderemos contar contigo? Perfeitamente, esclareceu o companheiro. Sou amigo dos amigos, não obstante os riscos da empresa. Vejam que tem muitos espíritos que não são maus, verdadeiramente falando. Eles são ignorantes e estão se deixando levar por interesses. Mas, a partir do momento que entram em contato com uma luz superior, já se convertem. Um dos hipnotizadores foi convencido só pela palavra de Saldanha, um ex-obsessor. Então, existem muitos espíritos que aceitariam trabalhar para o bem, desde que recebessem esse convite, né? Eles têm a parcela de responsabilidade deles por não terem aceitado antes, mas muitos passam a ser dóceis a partir de um pedido mais contundente, como foi o pedido de Gúbio. E designando com um golpe de olhar o outro magnetizador que prosseguia operando ao lado de Margarida, em serviço automático, objetou. É indispensável, porém, todo o cuidado com Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Então, como a gente viu, Leôncio é mais espiritualizado e por isso aceitou ajudar Saldanha de pronto. Mas o Gaspar não. O Gaspar não vai aceitar parar de perseguir Margarida tão simplesmente. Tranquiliza-te, esclareceu Saldanha, mais atencioso. Providenciaremos tudo. Mostrou Leôncio estranho brilho nos olhos e, dirigindo-se ao ex-chefe de tortura, olha só a expressão, hein? Ex-chefe de tortura. Olha como Saldanha era mau. Olha como ele era perseguidor, ele era o chefe de tortura. Só que agora não é mais. Foi convertido por Gúbio. Falou Súplice. Escuta, conheces meu problema. Já que foste socorrido pelo mago, não poderei receber contribuição dele por minha vez? Tenho na terra a esposa seduzida e o filho à morte. Vejam que todos têm seus problemas, né? Muitos são obsessores porque têm um grande sofrimento na família, um grande sofrimento pessoal. Aquele hipnotizador Leôncio também tinha seus problemas e pedia ajuda de Gúbio para socorrer a esposa e o filho. Imprimindo inovidável acento à voz, observou: Saldanha, não desconheces que sou criminoso, mas sou pai ainda. Se eu pudesse livrar o filhinho da revolta e da sepultura enquanto é tempo, considerar-me-ia sumamente feliz. Sabes que um condenado não deseja igual sorte para os rebentos do coração? Então é mais um pai, né? Nós vimos Saldanha, pai de Jorge, Gúbio, pai de coração de Margarida, e agora esse Leôncio, né, que tem um filho também e que pede ajuda para ele, mesmo com a consciência culpada de criminoso. Ante o choroso apelo, Saldanha não hesitou. Bem, tornou um tanto embaraçado. Procura o benfeitor Gúbio
e expõe-lhe o caso com franqueza. Leôncio não se fez rogado. Acercou-se respeitoso de nosso instrutor e explicou-se simplesmente sem rebuços. Amigo, acabo de saber com que devotamento mobilizas tua força em benefício de criaturas desviadas do bem, como nós, que nos sentimos desprezíveis diante de todos. É por isso que também venho implorar-te auxílio imediato. Em que poderemos ser úteis? Indagou o orientador cortês. Passei para cá há longos 7 anos e deixei no mundo minha mulher e um filhinho recém-nascido. Voltei, moço ainda, sufocado no esgotamento pelo trabalho excessivo em busca do dinheiro fácil. Obtive, realmente, o que intentara, com a provisão de vastos depósitos bancários, com que a esposa ainda se mantém até hoje, a coberto de todas as necessidades. O desespero, a ânsia inútil por retomar o corpo que abandonara, a vaidade ferida, converteram-me no colaborador desumano de que Gregório, o nosso chefe, tanto se orgulha. Vejam que eles se tornaram as seclas de Gregório porque erraram na terra, eram criminosos na terra e desencarnaram, continuando com o mesmo materialismo, com o mesmo apego aos bens materiais. Gregório se aproveitou disso e convocou esse espírito, arregimentou ele para suas fileiras do mal. Ai de mim, porém, que me sentia dono exclusivo dos encantos da mulher que eu adorava. De 2 anos para cá, minha infortunada Avelina passou a escutar as fantasiosas propostas de um enfermeiro que se aproveitou da fragilidade orgânica de meu filhinho para insinuar-se sobre o ânimo da pobre mãe, viúva e jovem. Chamado a prestar socorro ao menino, depois de um incidente sem importância, o profissional percebeu as preciosidades materiais da presa cobiçada. Desde então, assediou-me a esposa, sem descanso, e passou a envenenar meu pequeno, pouco a pouco, à força de entorpecentes administrados por ele, seguindo um plano cruel. Então vejam que a família que esse homem deixou, o Leôncio deixou, está sofrendo o assédio de um enfermeiro que mantém o menino doente, aplicando remédios, aplicando entorpecentes, e tenta seduzir a mãe da criança, porque sabe que ela tem dinheiro. No decurso do tempo, conseguiu de Avelina quanto queria: dinheiro, ilusões, prazeres e promessa de casamento. Acredito que o consórcio se realizará dentro de breves dias, e já me resignei a semelhante acontecimento, porque a alma encarnada respira sob teia grossa de pesadelos e exigências, mas o perseguidor embuçado, sentindo em meu filho um concorrente forte aos bens que amontoei, procura aniquilá-lo sem pressa, roubando-lhe, calculado e ingrato, o ensejo de viver para um futuro digno e feliz. Então aquele enfermeiro, além de casar com a Avelina, viúva de Leôncio, agora tinha a intenção de assassinar o menino para ficar com dinheiro só para ele. Então, criminoso também. Interrompeu-se por alguns momentos e prosseguiu comovido. Francamente, envergonho-me de suplicar um favor que não mereço, mas o espírito pervertido como eu, que pede recursos salvadores para os entes amados, guarda a consciência do próprio infortúnio no mal que elegeu para inspirar-lhe o caminho. Benfeitor, por piedade, meu desventurado Ângelo permanece à beira do túmulo. Admito que o fim do corpo esteja marcado para breves dias, se mãos amigas e devotadas não nos socorrerem à altura de nossa indigência. Ele sabe que não tem mérito, ele sabe que fez o mal, mas está pedindo, está implorando o auxílio, porque o seu filho, Ângelo, vai desencarnar pela ação do criminoso enfermeiro que está aplicando entorpecentes e certamente vai atuar como um veneno para que o menino desencarne. Já fiz tudo quanto se achava ao alcance de nossas possibilidades, porém sou parte integrante de uma falange de seres malvados e o mal não salva nem melhora ninguém. Que forte essa expressão, né? Ele sabe que faz parte de um grupo de espíritos maus e sabe que a maldade não ajuda ninguém, só piora.
Ele precisava de alguém que auxiliasse o Ângelo. Gúbio ia responder, mas Eloy tomou a dianteira e, com imensa surpresa para nós, perguntou sem cerimônia: e o nome do enfermeiro? Quem é esse quase infanticida? É Felício de... Quando o nome de família foi pronunciado, nosso companheiro apoiou-se em mim para não cair. É meu irmão, bradou. É meu irmão. Olha só. O irmão encarnado de Eloy faz parte de uma trama criminosa que envolve um dos obsessores de Margarida. Vejam que todos os envolvidos na história têm relação. É assim que a espiritualidade faz. Coloca todas as pessoas que têm alguma relação para trabalhar em conjunto, uma ajudando a outra. Forte emotividade empalideceu-lhe o rosto e expectativa inquietante desabou sobre nós. Mas Gúbio, com a serenidade sublime que lhe assinalava a fronte, abraçou Eloy e inquiriu calmo: onde está o infeliz, que não seja nosso irmão necessitado? A frase inteligente e bondosa sossegou o colega deprimido e ofegante. Desejoso, talvez, de desfazer as nuvens que se adensavam naquele reduto doméstico e de o transformar em abençoado santuário, nosso instrutor convidou-nos a visitar o menino enfermo, sem perda de tempo. Então, eles já ajudaram Margarida, afastando os obsessores, mantendo apenas um lá, que mais tarde certamente vai ser convencido, e vão agora ajudar o Ângelo, filhinho do Leôncio, que está sendo assediado por Felício, que é irmão de Eloy. Felício está encarnado e Ângelo também. Os demais estão desencarnados. Saldanha indicou a figura estranha de Gaspar, que parecia surdo e insensível ao que se passava. Gaspar é um dos hipnotizadores, né? E lembrou: deixá-lo-emos sozinho por algumas horas. Aliás, precisamos pelo menos de um dia, a fim de fortificarmos a defensiva. A falange de Gregório não nos perdoará. Então vejam que Saldanha sabe o que vem por aí. Ele sabe que a falange dos espíritos maus que seguem Gregório iriam querer se vingar, né? Essa falange iria querer se vingar deles. Eles precisavam, então, de um dia para preparar as defesas, deixando o hipnotizador ali, ainda próximo de Margarida, para depois libertar completamente essa moça. Nosso instrutor sorriu em silêncio e ausentamo-nos. Soprava brando e fresco vento da madrugada, e pesada quietude reinava nas vias suburbanas que cruzávamos a passo rápido. Leôncio, à frente, mostrou-nos confortável vivenda e informou: aqui mesmo. Entramos. Em aposentos diversos, a dona da casa e o enfermeiro dormiam à solta, enquanto um pequeno simpático gemia, quase imperceptivelmente, demonstrando angústia e mal-estar. Notava-se nele a devastação operada pelos tóxicos insistentes. Profunda melancolia estampava-se-lhe no olhar. Leôncio, o temido hipnotizador, abraçou-o e esclareceu: os venenos sutis que ingere em doses diminutas e sistemáticas invadem-lhe o corpo e a alma. Então o menino Ângelo está sendo intoxicado, envenenado pelo Felício, que é enfermeiro. Ele está aplicando pequenas doses que vão deixando o menino cada vez mais e mais doente. Tudo isso para ficar com a fortuna de Avelina, viúva de Leôncio. Fios magnéticos e invisíveis ligavam ali pai e filho, porque o menino, num lance comovedor, embora a prostração em que se achava, contemplou embevecido o retrato grande do paizinho, suspenso da parede, e falou súplice, baixinho: papai, onde está o senhor? Tenho medo, muito medo. Que cena comovente, né? O menino encarnado, passando muito mal, que está sendo envenenado, olha para a foto, para o quadro que tem a foto
do Leôncio e pede por seu pai, que está ali, em espírito, apesar de ser um espírito obsessor, pertencente às falanges do mal, ama o seu filho. Lágrimas ardentes seguiram-lhe a prece inesperada, e o hipnotizador de Margarida, que até então se nos afigurara um gênio horrível, prorrompeu em pranto emocionante. Essa frase é importante, né? André Luiz fala que via ele como um gênio horrível, um espírito mau, terrível. Agora via ele chorando, nos fazendo lembrar que espíritos maus também têm histórias, também têm amores perdidos, também têm sofrimentos, que não justificam o caminho que eles adotaram, mas nos ajuda a compreendê-los, de maneira a não julgá-los, e sim ajudá-los. Gúbio ausentou-se por momentos e regressou trazendo Felício, o enfermeiro, provisoriamente desligado do aparelho fisiológico. O Felício, portanto, está desdobrado pelo sono. O corpo dorme, enquanto o espírito desdobrou-se. O rapaz, não obstante semi-inconsciente, ao avistar Eloy junto ao doentinho, procurou recuar, num impulso de evidente pavor, mas nosso dirigente conteve-o sem aspereza. Vejam que Felício tomou um susto, né? Porque ele sabe que é o espírito do pai da criança que está ali. E ele tem a consciência de culpa, porque ele está envenenando aquela criança. Meu colega abeirou-se dele, já de fisionomia transfigurada, buscando dirigir-lhe a palavra. O instrutor, no entanto, afagou-o com a destra e avisou: Eloy, não interfiras. Não te encontras em condições sentimentais de operar com êxito. É lógico, né? Eloy é irmão de Felício. Ele está envolvido na trama, porque certamente ama o irmão. E Gúbio sabe que ele não está adequadamente firmado no sentimento para tratar aquela situação. A indignação afetiva denunciar-te-ia a inabilidade provisória para atenderes a este gênero de serviço. Atuarás no fim. Ele vai ter uma participação no fim. Em seguida, Gúbio aplicou passes de despertamento em Felício, para que a mente dele acompanhasse a lição daquela hora, dentro do mais alto estado de consciência que lhe fosse possível, notando-se que o paciente passou a fixar-nos com mais clareza, envergonhado e espantadiço. Aqui fica a lição de que, mesmo desdobrados, a gente não tem plena consciência do que está acontecendo. Felício está desdobrado pelo sono, mas precisou de um auxílio aí, de uma potência energética de Gúbio para despertar mais, conseguir guardar as lições, conseguir entender o que está acontecendo. Já estudamos aqui no canal o período de perturbação que o espírito passa, seja após a morte, seja desdobrado pelo sono. Fitou Eloy, positivamente amedrontado, e reparando Leôncio a chorar sobre o filhinho, fez novo movimento de recuo, interrogando embora. Que? Pois este monstro chora? Então ele tem um sentimento de ódio contra Leôncio. Agora a gente vai descobrir se ele conhecia Leôncio ou não. Parece que ele conhecia o pai da criança, né? Gúbio aproveitou a pergunta brutalmente desfechada e interveio sereno. Não concedes a um pai o direito de emocionar-se ante o filhinho perseguido e doente? Sei apenas que ele é, para mim, um inimigo implacável, comentou o irmão de Eloy com insofreável animosidade. E reconheço-o de perto. Então vejam, Gúbio provoca o sentimento de Felício, chamando Leôncio de um pai que está emocionado diante de um filho doente, para ver se ele muda aquela concepção de monstro, como ele se referiu. E ele diz que ele, na verdade, é um inimigo implacável. Reconheço ele. É o marido de Avelina. A princípio, via-o nos odiosos retratos que povoam esta casa. Depois passou a flagelar-me nas horas de sono. Então ele reconhece Leôncio da obsessão que ele passou, das perseguições, quando ele já era espírito.
Ele se recorda da fisionomia daquele espírito que o perturbava durante o sono. Escuta, disse-lhe o orientador, com inflexão de carinho. Quem terá assumido a posição de adversário em primeiro lugar? O coração dele, humilhado e ferido nos sentimentos mais altos que possui, ou o teu, que urdiu o deplorável projeto de conquista sentimental ante uma viúva indefesa? Notem que Gúbio está procurando despertar a consciência de Felício, porque a reação de Leôncio foi aquela derivada de um crime. Ele via o enfermeiro cometendo um crime contra o seu filho. É natural que buscasse, que tivesse essa reação, de vingança. Qual conduta será mais grave? A do pai que vê seu filho sofrer nas mãos de um criminoso e tenta salvá-lo, ou a ação do criminoso, envenenando uma criança para ficar com o dinheiro de uma viúva? Certamente a conduta de Felício é muito pior, do que a de Leôncio. O dele que padece nos zelos inquietantes de pai, ou o teu que comparece neste lar com o escuro propósito de assassinar-lhe o filhinho? Notem mais uma vez, eu já falei isso aqui, os espíritos superiores não medem as palavras, eles falam com carinho, eles falam com simpatia, porém, eles falam a verdade. Ele está demonstrando a intenção de Felício de assassinar uma criança. Mas Leôncio é um morto, suspirou o enfermeiro desapontado. E não hás de sê-lo um dia? Tornou o nosso dirigente. Quando houveres restituído o corpo de carne ao inventário de pó? E por que o interlocutor não pudesse prosseguir? Conturbado pelas forças desintegrantes da culpa, o instrutor continuou. Felício, por que insistes no condenável enredo com que preparas tão calculado crime? Não te compadeces, porventura, de uma criança enferma e sem pai visível? Tens Leôncio na conta de um monstro por defender o frágil rebento do coração, tal como a ave que ataca, ainda que impotente, na ânsia de preservar o ninho? Que dizer, porém, de ti, meu irmão, que não vacilas em devassar este santuário, tão somente com instinto de gozo e poder? Como interpretar-te o gesto lastimável de enfermeiro que se vale do divino dom de aliviar e curar para perturbar e ferir? Olha como ele puxa a orelha, Fala a verdade para Felício, um enfermeiro assassinando alguém. Tem a função de curar, de diminuir o sofrimento, está causando dores. Felício, a experiência humana, confrontada com a eternidade em que se movimentará a consciência, é simples sonho ou pesadelo de alguns minutos. Por que comprometer o futuro ao preço do conforto ilusório de alguns dias? Não compensa assassinar uma criança para ter dinheiro, para ter conforto material. A experiência na Terra, ela leva segundos, se comparada à eternidade. Os que plantam espinhos, colhem espinhos na própria alma e comparecem perante o Senhor de mãos convertidas em garras abomináveis. A consciência de culpa, quando desencarnamos, transforma-nos em aves de rapina se formos maus. Os que espalham pedras em derredor dos pés alheios serão surpreendidos mais tarde pelo endurecimento e paralisia do próprio coração. Guardas, porventura, suficiente noção da responsabilidade que assumes? Possuis ainda no coração evidentes restos de bondade, igual a daqueles que se acolhem no âmbito de uma família abençoada e grande, em cujo seio a solidariedade é cultivada desde os primórdios da luta. Então, mesmo o Felício, que está cometendo um crime gravíssimo, também tem um reconhecimento de Gúbio no seu coração, porque ele ama outras pessoas. Ele está explorando Avelina, ele está assassinando Ângelo. Porém, Gúbio diz
que ele também pertence a uma família grande e abençoada. Vejo que o entusiasmo juvenil não se extinguiu de todo em tua mente. Por que ceder às sugestões do crime? Não te comove a prostração deste menino a quem procuras impor a morte vagarosa? Repara, o drama de Leôncio não se resume ao conflito de um morto, como supões em teu perturbado raciocínio. Ausculta-lhe o coração de pai amoroso e dedicado. Encontrarás dentro dele a afeição doce e pura, a maneira do brilhante oculto no cascalho rijo e contundente. Olha que chamada ele deu, né? Chamou a atenção mesmo de Felício, falou tudo o que tinha que falar, para ele reconhecer sua conduta equivocada e a figura de pai daquele espírito. O irmão de Eloy pousava em nosso instrutor os olhos medrosos e espantados. Depois de leve pausa, Gúbio continuou. Aproxima-te, vem a nós. Perdeste a capacidade de amar? Leôncio é teu amigo, nosso irmão. Que bonito, né? Que função bonita a de Gúbio, unindo mais dois espíritos. Felício gritou com visível expressão de angústia. Quero ser bom, mas não posso. Tento melhorar-me e não consigo. Quantos vivem isso, né? Quantos de nós? De voz entrecortada pelos soluços, acrescentou. E o dinheiro? Como resgatarei os débitos contraídos? Sem o casamento com a Avelina, a solução é impraticável. Nosso dirigente abraçou e aduziu. E acreditas solver compromissos financeiros, provocando dívidas morais, que te atormentarão por tempo indeterminado? Essa pergunta é importantíssima e vale para muita gente. Quantas pessoas, em busca do dinheiro, estão se endividando moralmente? Enchem os cofres, enchem as contas bancárias de valores para pagar dívidas, mas estão adquirindo dívidas morais, que são muito mais pesadas. Quantos estão vivendo isso diariamente? Ganhando dinheiro, mas adquirindo dívidas morais. Ninguém te proíbe o casamento, nem Leôncio, o organizador dos bens materiais de que pretendes dispor discricionariamente. Te poderia induzir à abstenção nesse sentido, ou seja, nem Leôncio, que construiu aquela fortuna, poderia impedir o casamento. Os atos de cada homem e de cada mulher arquitetam-lhes os destinos. Olha só, lição pra gente, hein? Os atos de cada um arquiteta nosso destino. Somos responsáveis por todas as deliberações que perfilharmos ante os programas do Eterno, e não poderíamos interferir em teu livre-arbítrio, mas te pedimos concurso em benefício desta vida frágil que deve continuar. Queres dinheiro, recursos que te façam respeitado ou temido pelos outros homens. Convencem-te, porém, de que a fortuna é uma coroa pesada demais para a cabeça que não sabe sustentá-la. Cuidado para quem deseja fortuna. Você pode ter uma cabeça que não tem condições de carregar essa coroa pesada. E costuma arrojar a poeira por meio do cansaço e da desilusão todos aqueles que a senhoreiam sem horizontes largos de trabalho e benemerência. Por isso que a prova da riqueza é tão difícil. A riqueza tem que ser usada para trabalho e benemerência, ajudar a sociedade. Senão se torna um fardo pesado que muitos caem, apenas porque querem se tornar mais respeitados entre os homens, temidos entre os homens. Não importa, pois, que comandes os valiosos depósitos de prata e ouro que Leôncio amontoou, inadvertidamente, porque aprenderás com os anos que a felicidade não está metida em cofres que a ferrugem consome. A felicidade não está dentro dos cofres, das contas bancárias. Todavia, Felício, interessamo-nos por tua promessa em favor desta criança, extenuada de sofrimento. Poupa-lhe o corpo tenro e aguarda o futuro. Não tragas para o reino da morte semelhante delito que te confinaria o espírito a furnas trevosas de expiação regeneradora. Vejam
que os campos astrais de sofrimento se assemelham às descrições do inferno da Igreja Católica, às descrições de Dante Alighieri na Divina Comédia, furnas trevosas para aqueles que cometeram crimes, como o crime que Felício pretende cometer, que é assassinar uma criança doente. Olha que crime grave. Gúbio está alertando: se você desencarnar depois de assassinar uma criança, você vai para as furnas trevosas de expiação. Regeneradora, porque vai regenerar ele pela dor, não só no plano espiritual, mas numa reencarnação certamente dolorosa. Ante a interrupção que se impusera natural, Felício quis dizer qualquer coisa para justificar-se, mas não pôde. Gúbio, todavia, prosseguiu sereno. Casa-te, esbanja as reservas preciosas deste lar, se não souberes entender a tempo a sagrada missão do dinheiro. Sobe aos píncaros da vida social transitória, adorna-te com os títulos convencionais com que o mundo inferior se habituou a premiar as criaturas sagazes que sobem a ladeira da dominação inútil ou ruinosa, sem ferir-lhe publicamente os preconceitos, porque o tempo te esperará sempre com lições de mestre. Sem embargo, ajuda o pequenino a restabelecer-se. Gúbio está fazendo uma proposta para ele. Usa do dinheiro, casa com a Avelina e usa dessa fortuna, se endivida moralmente, mas não assassina essa criança. E endereçando o compassivo olhar ao hipnotizador de Margarida, acentuou: não é bem isto, Leôncio, quanto desejamos? Ele pede então que Leôncio afirme que ele abre mão de Avelina, pode casar com a Avelina, mas poupe a criança. Sim, confirmou o pobre pai, em lágrimas enternecidas. O dinheiro não importa, e agora reconheço que a Avelina é tão livre quanto eu mesmo. Mas se meu filhinho continuar na terra, tenho esperanças em minha própria regeneração. Terei nele um companheiro e um amigo, ligado à minha memória, em cuja capacidade de servir poderei encontrar bendito campo de serviço espiritual. Então, o Leôncio vai poder ajudar o menino, né? Ele sobrevivendo, Leôncio vai poder ser uma espécie de guia espiritual inferior, né? Não pode nem chamar de guia, mas um companheiro de jornada, porque vai estar ali próximo do seu filhinho. Este menino, por enquanto, é o único meio de que disponho para retomar a crença no bem de que me havia afastado, porque Deus certamente vai deixar que Leôncio fique perto dessa criança como forma de regeneração dele. Ajudando esse menino, acompanhando o seu filho durante a vida, é um exercício para ele se libertar do mal que ele se enveredou. Reconhecendo-lhe o doloroso esforço para falar e rogar naquela hora, Gúbio o abraçou, ergueu-o e disse: Leôncio, Jesus crê na cooperação dos homens, tanto assim que nos tolera as imperfeições renitentes, até que aceitemos o imperativo de nossa conversão pessoal ao supremo bem. Gúbio acabou de dar um resumo da nossa jornada evolutiva. Acreditemos em Jesus, que Ele quer nossa contribuição. Ele tolera nossas imperfeições até que a gente se converta e comece a trabalhar para Ele. Por que havíamos então de descrer? Confio na renovação de Felício. De hoje em diante, o teu filhinho não será mais vigiado por um perseguidor, e sim protegido por desvelado benfeitor, digno de nosso concurso fraterno. Ou seja, Leôncio, mesmo imperfeito, vai se tornar um companheiro, um protetor daquela criança. O enfermeiro, vencido por semelhantes palavras, ajoelhou-se diante de nós e jurou: em nome da justiça divina, prometo amparar esta criança como verdadeiro pai. Que bonito! O enfermeiro, então Felício, aceitou ajudar. Vamos ver se ele mantém a palavra quando despertar, né? Em seguida, reergueu-se e tentou beijar as mãos de Gúbio, mas o nosso instrutor, abstendo-se delicadamente de receber a homenagem,
Recomendou a Eloy e a mim conduzíssemos o paciente ao corpo físico, enquanto ele mesmo aplicaria passes de fortalecimento ao doentinho. André Luiz e Eloy vão levar Felício de volta ao plano físico, enquanto que Gúbio vai dar um passe em Ângelo. Felício abraçou-se a nós ambos e, depois de nosso auxílio por reajustar-se no aparelho carnal, acordou no leito em copiosas lágrimas. O lance, porém, não terminou aí. Forçando a situação de algum modo, Eloy inoculou-lhe intensa energia magnética à esfera ocular, e o irmão, apalermado, viu-nos ambos por alguns segundos. Então Felício despertou no plano físico e viu a figura de André Luiz e de Eloy, irmão dele, para que se fixasse ali a promessa, para ele não esquecer, para ele não achar que foi coisa da cabeça dele. Eloy forçou ele a ver os dois ali, por alguns segundos. Boquiaberto, assombrado, não sabia o que dizer, mas Eloy acercou-se dele e, com benéfica indignação a resplandecer-lhe nos olhos, exortou-o francamente: se assassinares este menino, eu mesmo te punirei. Olha só. Olha como Eloy foi incisivo com seu irmão, né? Se você fizer mal ao menino, eu te punirei pessoalmente. Ele acabou sendo enérgico, né? Para que o irmão não caísse. O enfermeiro proferiu grito terrível e deixou cair no travesseiro a cabeça desfalecente, perdendo-nos de vista. Desmaiou. Nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Então André Luiz está dizendo, depois que o irmão de Felício, que é o Eloy, apareceu para ele no plano físico e deu esse susto, André Luiz tinha certeza que Felício ia cumprir o que prometeu. Encerramos então o estudo de hoje, finalizando o capítulo 14, com as lições que tivemos em relação ao perdão, em relação à atuação da espiritualidade para o nosso bem, em como a gente pode ser colaborador do Cristo mesmo imperfeitos, e como os obsessores também têm as suas histórias tristes, também têm os seus problemas e os seus traumas, que podem ser auxiliados pelos bons espíritos, como foi por Gúbio. Reflitamos, por isso, para que não caiamos nos mesmos erros e possamos tanto ajudar a quem precisa, quanto também aceitar a ajuda, nos convertendo para Cristo e não permitindo que as nossas imperfeições atrapalhem a nossa jornada espiritual. Que possamos dar valor aos valores morais e não aos bens materiais, deixando de fazer tudo por dinheiro, inclusive e principalmente nos endividando moralmente. Não sejamos como Felício, querendo dinheiro e pagando o preço que for necessário para isso, que é um preço muito alto para a sua moralidade. Agradecemos assim por André Luiz, pela equipe de divulgação da doutrina, para que possamos continuar estudando essa obra, aprendendo com ela e refletindo sobre a vida espiritual, a fim de darmos cada vez mais passos na direção de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nosso Pai Criador, quando então nos integraremos a Ele, da mesma forma que Jesus se tornou uno junto a esse mesmo Criador. Graças damos, portanto, a Ele e agradecemos ainda em prece por todos que nos escutam, por todos que acompanham os estudos e que estão em nossas mentes, que eles possam receber essa luz, esse amparo, essa proteção e refletir sobre as lições de hoje para dar cada vez mais uma maior proximidade aos nossos guias espirituais e ao nosso guia maior, que é Jesus Cristo. Pedimos por aqueles que ainda não despertaram e que todos eles possam receber essa vibração de harmonia e de paz para que sintam a presença de nosso Senhor e a visita dos seus guias espirituais. Agradeço por todos que nos acompanham e peço a Maria Santíssima que envolva cada uma das pessoas que estamos pensando neste momento, para que elas recebam tanto esse amor quanto o envolvimento para que despertem também os seus corações, as suas mentes, para a vida verdadeira, onde abandonamos o nosso passado de erros e trilhamos um caminho de iluminação,
primeiro de autoiluminação, para depois iluminarmos os caminhos dos outros também. Graças damos a Ti, Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.